Olá, gente, aqui é novamente Vadim Kovaleri trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim dar continuidade depois de muito tempo sem fazer vídeos, ao livro Ação Humana de Ludwig von Mises, que foi talvez uma das maiores obras de economia que já houve na história do mundo. E um livro que certamente marcou principalmente o século XX, época em que havia um grande conflito da Guerra Fria, capitalismo versus socialismo. E esse livro foi com certeza um dos que mudou o rumo da história para que hoje nós podemos ter uma concepção melhor tanto dos erros do comunismo, assim como dos acertos do capitalismo. E dessa forma termos uma sociedade pelo menos um pouco menos imbecilizada e que permitiu que hoje você não vivesse em uma União Soviética. Bom, então hoje eu vim falar a respeito do quinto capítulo, que é um capítulo razoavelmente pequeno e de repente até bem simples de explicar. Sobre o tempo, o que a Ludwig von Mises disse? A noção de mudança implica necessariamente a noção de sequência temporal. Num universo rígido, eternamente imutável, não haveria noção de tempo. Este universo seria uma coisa morta. Os conceitos de mudança de tempo estão inseparavelmente ligados. Toda ação pretende uma determinada mudança e, portanto, implica uma ordem temporal. A razão humana não é capaz de conceber uma existência ou uma ação sem uma noção de tempo. Quem age distingue o tempo antes da ação, o tempo usado na ação, ou seja, durante a ação, e o tempo depois da terminada a ação. O ser humano não pode abstrair-se da passagem do tempo, o que proporciona ao ser humano noção de tempo. A consciência da passagem de tempo é a ação. A ideia de tempo é uma categoria praxeológica. Em seguida, ele fala sobre economizar o tempo. E ele diz o seguinte: economizar o tempo tem uma característica peculiar em virtude da singularidade e da irreversibilidade da ordem temporal. Além disso, duas ações de um indivíduo nunca são sincrônicas. Sua relação temporal é necessariamente a de mais cedo ou mais tarde. As ações de vários indivíduos podem ser consideradas sincrônicas somente à luz dos métodos físicos de medição do tempo. O sincronismo só é uma noção praxeológica quando se refere à ação conjunta de vários homens. As ações individuais sucedem-se uma às outras, nunca podem ser realizadas no mesmo instante. Podem apenas ocorrer numa sucessão mais ou menos rápida. Certas ações servem a vários propósitos de uma só vez. Seria errôneo considerá-las como uma coincidência de várias ações. A importância disto se manifesta ao longo de toda a teoria da ação humana e há um fato que precisa ser destacado. Economizar tempo é algo distinto de economizar bens e serviços. Mesmo no país da fantasia, que é exatamente aquele que o socialismo quer passar para você, um homem seria forçado a economizar tempo, a não ser que fosse imortal, dotado de uma eterna juventude e de uma saúde indestrutível. Isso quer dizer o seguinte: ao momento em que você age, você pressupõe necessariamente a necessidade do conhecimento e da consciência do tempo. Toda ação que você faz, você tem noção de que o presente possui o futuro e que você quer alcançar o futuro para satisfazer um determinado desejo que você está querendo satisfazer, pois está sentindo um incômodo presente. E dentro dos melhores meios, você vai enrajar os melhores fins para alcançar isso em um determinado tempo, que é aquilo que você acha que vale mais a pena ou não. Logo, o próprio tempo e a ação que você vai fazer em função dele tem um valor subjetivo intrínseco a ele, que quer dizer o seguinte: eu prefiro uma determinada coisa A em detrimento da B, porque a A, apesar de ser pior do que a B, não ser tão boa quanto a B, é mais rápida do que a B.
pois, no meu caso, eu gostaria de ter uma determinada coisa em menos tempo do que em mais tempo. Então, o próprio tempo já é uma coisa subjetiva, enquanto há aqueles que vão querer demorar mais para ter também soluções ou resultados mais efetivos. E as ações de um indivíduo, elas sempre têm um passado, um presente e um futuro. Todo ser humano tem consciência de que aquilo que ele faz teve um passado, que o presente envolve tanto o passado que levou ele ao presente, quanto esse presente vai levar ele ao futuro. E esse futuro vai ser o presente que teve esse passado e que também vai ter o seu futuro. Ou seja, é uma sequência temporal. E para o ser humano, tudo tem uma ordem. Ou seja, tudo pode acontecer só na questão do mais cedo ou mais tarde. Duas ações, dois tempos não podem acontecer ao mesmo tempo. Sempre que você fizer alguma coisa, você vai fazer uma coisa primeiro ou em segundo, ou antes ou depois de alguma outra coisa. A noção do sincronismo temporal, no qual você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, só pode ser destacada num coletivo, ao qual está presente você e outras pessoas fazendo a mesma coisa ou determinadas outras coisas, e umas podem chegar ao mesmo resultado ao qual você quer chegar ou fazer a mesma ação que você quer fazer ao mesmo tempo. Isso quer dizer que você só pode decidir fazer uma coisa em um determinado tempo e que nesse tempo você vai ter que sim priorizar uma coisa antes da outra. E dessa forma se inclui um valor subjetivo relativo de cada pessoa a escolher qual será o meio e qual será o fim preferido a se alcançar. E dessa forma, ele diz o seguinte: o tempo, ele também é, sem dúvida alguma, uma constante que está intrinsecamente ligada à praxeologia, que se refere à ação humana, e a ação humana, o campo de estudo da praxeologia, tem que necessariamente obter a questão do tempo. O tempo sempre vai estar relacionado à ação humana e a ação humana sempre vai estar relacionada ao tempo, pois a ação humana não é concebível sem a presença do tempo. No mundo em que nós vivemos, o tempo sempre é necessário. Por quê? Porque nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. E nós não podemos ter uma meta que nós vamos deixar para o infinito ou para daqui a 10 milhões de anos. Nós precisamos estabelecer metas, sabermos onde nós estamos, quanto tempo isso vai levar e em quanto tempo nós haveremos algum tipo de resultado. Logo, o tempo é indispensável nesse processo. Então, o Mises, nesse capítulo, explica: o tempo é sim uma coexistência necessária para o correto entendimento da ação humana. E a noção de mudança, aquela que você modifica o seu estado, implica necessariamente a noção da sequência temporal, a não ser que ele estivesse num universo rígido, eternamente imutável, em que não haveria noção de tempo. Fora isso, toda ação pretende uma determinada mudança e, portanto, implica em uma ordem temporal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com o máximo número de pessoas que você puder, comentar aquilo que você achou e aguarde o próximo capítulo da ação humana. E não se esqueça de assistir todos os meus outros vídeos, pois existem todos os outros 4 capítulos anteriores e vai ter todos os outros capítulos da ação humana em breve. Mas assim como há também outros livros muito interessantes que você pode conhecer, tanto de Mises quanto Murray Rothbard, como também o Hans Hermann Hoppe, que eu ainda vou lançar. E
Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo e tchau, tchau.